Olá, muito bem-vindos a todos. Mais uma live da nossa segunda série de lives Você Tem Fome de Quê? E a live de hoje a gente vai falar sobre fome de equilíbrio. Então eu vou conversar com a psicóloga Gabriela Dantas e a gente vai conversar sobre um problema que é muito comum no hemisfério norte, principalmente agora nessa época do inverno, que é a depressão sazonal. Tá aí, mas eu não Todas, estou te eu vou ouvindo. repetir, né? O tema da live de hoje é fome de equilíbrio. O pessoal tá É entrando a aqui, quinta né? live dessa segunda série de lives, que eu chamo de Você Tem Fome de Quê? Onde a gente Ana, não aborda estou te ouvindo. Acho que ela diversos vai ter que temas, né? Que a recomeçar a gente live. não quer só comida, tem muitas outras coisas que influenciam o nosso comportamento alimentar e por isso que foi criada essa série de lives com esse nome. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Primeira tentativa não tinha dado certo. Não estava conectando, bem-vinda! Obrigada pelo convite. Olá, pessoal, a quem tá chegando por aí. Então, Gabi, eu estava falando um pouquinho aqui que você mora na França, né? E na verdade eu cheguei até o seu perfil. Eu acho que foi através da Jess, das aulas do Ah, perfil de francês. sim, E eu sim. gostei muito por causa dessa abordagem, né? Que você trabalha muitos problemas que a gente, como expatriada, tem, né? A gente, como brasileira morando no exterior. Então, obrigada por ter aceito o convite para participar hoje. Sim, imagina, eu que agradeço. Agora eu vou te convidar para minha página também. Eu adoro também seus posts, porque eu acho que é muito complementar, né? Com Nós somos certeza. seres biopsicossociais, então não tem como só falar de psicologia, né? Eu adoro essa troca interdisciplinar, eu acho muito rico. Com certeza. Conta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho sobre você, assim, para o pessoal te conhecer também. Tá bom. Bom, pessoal, muito prazer, né, estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Gabriela, eu sou psicóloga clínica, Uhum, e terapeuta TCC, né? Trabalho com a terapia cognitivo comportamental, para quem não conhece o termo, TCC. E eu trabalho com brasileiros fora do Brasil, especificamente brasileiros fora do Brasil, uhum, mais especificamente aqui na Europa e também na América do Norte, né? Meus pacientes estão nesses dois continentes aí. uhum, Eu estou morando na França há 2 anos e meio. Vim aqui como au pair, filha uhum, au pair, né, para uhum, ficar com uma família, trabalhar com crianças, aprender o francês. E aí logo depois eu comecei, depois do meu 1 ano e meio como au pair, eu comecei meu mestrado, né? Eu faço mestrado em psicologia na Paris 10, que é uhum. na Nanterre, e ao mesmo tempo eu estudo mestrado, faço trabalho na clínica e me especializo, né, na TCC, porque a gente precisa estudar o tempo inteiro, né? Então, Não tem fim, né? e não tem fim. Ah, mas é mais ou menos isso. Se Uhum. vocês tiverem outras perguntas, podem mandar. Podem mandar, com certeza. E conta um pouquinho, Gabi, como é que foi a sua chegada, na França? Minha chegada na França, em qual aspecto você quer saber? Assim, de adaptação, Ah, como é que você se sentia? Se foi difícil, desafios? ok. Temos todas, né? Tudo, tudo. Todos os aspectos mencionados, acho que todos nós, né? Com Em certeza. alguns em alguns aspectos diferentes, mas de todas as formas a gente tem desafios, né? Uhum, Mas eu acho que o meu maior desafio foi a questão da língua, porque eu cheguei sem francês nenhum. Eu não uhum, sabia nada, nada, absolutamente nada. E eu não sabia me apresentar, nada. uhum. Então, assim, inclusive, né, a barreira linguística é um das variáveis que mais importam, né, que mais pegam aí na questão da adaptação, pensando em francês. Adaptação, vocês vão perceber que eu invento algumas palavras, tá, gente? Uhum. Mas qualquer No coisa, vocês português vai perguntam aí ficando nos estranho, comentários. né? Eu também percebo. Sim. Então, e eu acho que essa foi a maior dificuldade, né? Foi um desafio não saber a língua, por isso que eu sempre falo, né, no meu Insta, da importância de você estudar a língua pelo menos um pouco antes Uhum, de vir, né? Eu já morei nos Estados Unidos antes, né? Eu fui também au pair lá, uhum, e foi muito diferente, porque eu já cheguei com o inglês, né, nível avançado. Então, eu uhum, nunca tive problemas de me expressar, né? Tanto positivamente quando eu tinha um problema. Agora, na França, eu acho que essa questão
da língua foi o que mais pegou, porque eu não conseguia fazer amigos. E aí eu passei por 3 famílias, né? Uhum. Então é bastante família para um Sim, ano e bastante meio. mudança. E isso, muitas moradias para um ano e meio, né? Uhum. E a primeira família, eles conversavam só em inglês comigo. Então eu tava ali na minha área de conforto, né? Eu tava ali Uhum. na minha zona de conforto, né? Falando só o inglês. E até que eu resolvi que não, né? Eu deveria sair Sim. dessa família. E também tinha outras questões das regras do programa que eles não estavam respeitando. Eu tentei conversar, não conseguimos resolver. E eu falei, então vou decidir, né? Trocar de família. E aí eu passei por outra família em Paris, mas não foi muito legal a experiência, né? Não me adaptei muito bem Uhum. à família, né? Eles do lado deles também tiveram alguns agravantes, né? Problemas pessoais deles. Uhum. E aí eu resolvi ir para a terceira, né? Daí a terceira família foi maravilhosa, assim. Eu tenho contato Uhum. com eles até hoje e me ajudaram muito com essa questão do idioma. Então sou Uhum. muito grata. O pai é francês e a mãe é americana, né, dessa terceira Uhum. família. Gente, ele me ajudou a corrigir todas as minhas cartas de motivação para o Nossa. mestrado, Uhum. sabe? Ele dava carta de referência porque quando eu saí da casa deles, né, foi a primeira vez na vida que de fato eu morei sozinha, né? Porque no Brasil eu morava com a minha irmã, né? Morei com a minha mãe. Então, assim, foi a primeira vez de fato que eu morei Nossa. sozinha. E na Porque eu tava França. morando só com famílias, né? E ele escreveu carta de referência né? Porque eu aluguei um quarto, né? Uhum. Sozinha, mas na verdade em Paris é muito caro morar É sozinha. muito caro. Então eu Uhum. aluguei um quarto, ele me ajudava, assim, foi muito legal a terceira experiência, mas de Uhum. qualquer forma todas as experiências nos fazem crescer muito, né? Com O certeza. pessoal sempre me pergunta, se você, né, pudesse ir já direto como estudante, eu falo que essa questão de voltar atrás, né, não existe, é um tempo que não existe, não tem como nos fazer esse tipo de pergunta, Não. mas eu falo que o programa de au pair, ele oferece experiências muito diferentes do que ser um estudante, de vir, né, é claro que as duas Uhum. experiências são muito ricas, né, mas o programa de au pair, a gente precisa viver com uma família que não é a nossa, etc, se adaptar às regras deles, né, então, olha, te faz crescer demais. Uhum. Uhum. Isso que você fala da língua é o que eu reforço também. Eu cheguei aqui, o meu alemão era bem, assim, bem arranhado mesmo, né? O alemão é muito Ah, difícil como língua, então no começo eu sofri muito, ainda mais o alemão suíço, daí você aprende alemão, alemão, chega aqui o alemão suíço, então sim. mas eu lembro que foi a decisão, assim, porque todo mundo fala inglês. Se eu quisesse falar inglês, né, eu conseguiria me comunicar, mas foi a decisão consciente, assim, não, agora eu vou falar alemão, porque não adianta, se eu começar a falar inglês, não vou aprender nunca, né? E você tinha, né, a opção de ficar ali no seu conforto, porque os Sim, suíços falam muito bem, né? sim, O inglês, né, pelo que eu sim. conheço aí. Eu No conheço a geral, parte sim. francesa, né? Nunca fui na alemã. Eles falam, a maioria, assim, você consegue se comunicar com inglês com eles. Eles Uhum. se viram bem. E, então, vamos para o nosso tema de hoje, Tá. né? A gente vai falar um pouquinho sobre depressão sazonal. Como é que é isso para você, assim? Como é que você sente a chegada do inverno? Pra mim, já foi mais difícil. Acho que, na verdade, aqui na França foi mais difícil. Eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, a gente passou, olha, quando eu cheguei foi o ano do pior inverno dos últimos 10 anos. Nossa. Então, foi muito frio, mas na época eu tinha, como que eu posso dizer, outras variáveis da minha vida, né, estavam indo muito bem. Então, eu não sofri muito com o inverno, para mim era tudo novo, a primeira vez que eu via neve, Uhum, etc. A família com a qual eu morei, muito acolhedores, eu mantenho contato com eles até hoje, né? Morei uhum, um ano com eles, nunca, né, tive maiores problemas. Então isso me ajudou. Eu falo que ajuda muito o contexto e a questão da prevenção, né? Eu uhum, era bastante ativa, né? Agora aqui na França, já o meu primeiro inverno já foi mais difícil, porque outros agravantes da minha vida uhum, estavam mais vulneráveis, né? uhum, Então, acredito que implicou a questão de ajuntar, né, a questão do inverno, falta de uhum, sol, falta de uhum. vitamina, né, vitamina, acho que Sim, D, né, D. Uhum, vitamina D, e os outros agravantes, né, então acho que o meu primeiro inverno aqui não foi muito bom,
Mas agora, acho que no segundo inverno eu tô trabalhando mais a questão da prevenção. É o meu terceiro inverno em um país frio, no geral, né? Uhum, uhum, E eu já conversei com outras pessoas que moram aqui há mais tempo, né, na Europa, e elas me falaram, depois de... Tem uma participante do desafio que eu tô fazendo, né? O desafio de qualidade de vida no inverno e no confinamento. Tem uma uhum, participante que tá, eu acho que na Irlanda, se eu não me engano, há 16 anos. Então ela uhum. me falou, não, Gabi, depois você acostuma, Se você aprende as acostuma. técnicas É. direitinho, né? Mas Então, olha, eu assim, tenho que dizer, eu moro aqui há 7 anos na Suíça, morei antes na Itália, morei na Inglaterra, sou meio nômade. É, e ainda assim, quando começa, essa época agora, assim, quando começa a ficar muito escuro, chega às 5 da tarde, já tá escuro, eu sim. levo um tempo para aceitar, na verdade. Assim, de alguma forma eu olho e penso, meu, agora vai ficando cada vez mais escuro, mais menos luz, né, até Aham, dezembro. Então, sim. e aqui uma coisa que eu percebi também foi assim, no começo era, daí tem mercado, tem a feira de Natal, é tudo enfeitado, é tudo bonitinho. Eles têm muito o tempo do Advento, né? Os primeiros, do 1º de dezembro até o Natal. Então é Uhum. tudo super bonito, tem vela por tudo, então fica aquele clima assim. E eu lembro que chegou no dia 26 de dezembro, que eu pensei, eu vou lá tomar um quentão, né, no mercadinho de Natal. E aí que caiu a ficha, né? Que agora acabou o mercadinho de Natal naquele dia, não tem mais ninguém na rua. Assim, acabou tudo. Eu falei, gente, agora sobrou só o escuro. É verdade, né? A gente É, acaba não conseguindo ver os outros aspectos positivos, fica com um filtro uhum, aí do que tem para fazer no inverno, né? É verdade. é Principalmente a gente verdade. que não, que como a gente, né, foi criado no Brasil, a gente muitas vezes não consegue enxergar outras possibilidades Uhum, do que fazer no inverno, né? sim, no Isso escuro. pode nos deixar eu acho que ansiosos, são aspectos ansiogênicos, eu acho que pra gente. Uhum. Ó, a Biba do Mamãe Coruja escreveu: Sinto uma fragilidade emocional em todas as trocas de estação, mexe muito comigo. Mas quando morei na Inglaterra, a falta de sol me afetava muito. Hum, E eu acho que tem um pouco a ver também com o tipo de clima, né? Porque aqui, por exemplo, no sim. inverno ele é frio, os dias são curtos, mas tem muitos dias de sol, né? O Uhum. pessoal sempre fala, na Suíça o clima é ruim e tudo, mas no geral não acho tão ruim assim, não. Talvez porque eu morei na Inglaterra antes, onde chove do início ao fim, né? O tempo inteiro no ano, e aí faz diferença, sim, é mais difícil, né? Quando só chove, só tempo fechado, que você não vê o sol nunca, aí a coisa fica mais complicada. Sim, sim. Inclusive, essa questão do sol, na verdade, pode demandar até, né, um acompanhamento médico. Eu tenho uma colega que veio para a França e ela estava assim muito desanimada, né, durante o inverno e tudo mais. E ela foi ao médico, foi fazer exames e ele detectou carência, né, de vitaminas, de alguns tipos de Uhum, vitaminas, né? Não sei se é a vitamina que fala, ou, enfim, ele detectou carência de vitamina D, principalmente, e alguns uhum. outros lá. E aí eles tiveram que fazer tratamento, né? Muitas vezes é corporal também. Muitas vezes é corporal também, é verdade. A Sim. gente a gente vê muito assim aqui na Europa a prevalência, né, de falta de vitamina D é muito alta, porque Sim. até mesmo a gente trabalha, a maioria das pessoas trabalha dentro, né, trabalha em lugar fechado, trabalha em ambiente fechado, então a gente, mesmo na época que tem sol, a gente não está exposto ao sol o suficiente para Uhum. compensar depois esses meses de escuridão, então acaba fazendo falta mesmo. Ok, olha, a Cláudia, as minhas depressões foram sempre no Outono e outono e primavera. primavera. Olha que engraçado, né? Porque a gente vai falar sobre a depressão sazonal, né? Inclusive é uma curiosidade. É claro, né? Não sei se é um quadro fechado de depressão sazonal, a Cláudia, né? Mas muitas pessoas pensam que é só no inverno e na verdade não. Pode Uhum. acontecer Ah, nas não, outras estações. pode acontecer nas outras estações. Sim, pode acontecer, mas é mais difícil. Uhum, Geralmente é no inverno. uhum, A maioria dos uhum. casos é no inverno mesmo. E o que define, assim, como é que a gente fala, o que é uma depressão sazonal, então? A depressão sazonal, na verdade, ela é um transtorno depressivo não especificado com padrão sazonal. O que, Uhum, que é isso? É um transtorno depressivo
que acontece em uma ou algumas, né, estações específicas. Uhum, Então, ele tem algumas similaridades com o transtorno depressivo maior, que é o que a gente conhece aí, uhum, a depressão mais famosa, né? Mas ele tem especificidade aí de acontecer geralmente no inverno, mas pode acontecer em outras estações também. É uhum, basicamente isso, essa é a principal diferença dele e do transtorno depressivo maior. uhum. E isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo? Ou é específico mais para esses lugares mais do norte? Então, ela acontece mais nos países mais frios e, de Uhum. fato, há uma ligação positiva entre a incidência, né, dessa depressão e a latitude na qual a pessoa está. Ah, Então, o que que isso significa? Quanto mais alto, né, a pessoa está, mais frio, né, mais neve, menos sol, uhum, maior a incidência. Mas ela pode acontecer também em outros países, né? É bom dizer assim, a África, Brasil, né? uhum, Países de menor latitude, pode acontecer, só que é muito mais difícil de acontecer, uhum, né? Tanto que uhum. no Brasil, por exemplo, eu estava pesquisando, né? Porque eu tive que fazer uns posts sobre isso. Acontece que no inverno, né? Muitos brasileiros, a gente que mora fora, a gente tem Uhum. dificuldade com isso, então tive que Sim. estudar o assunto. E tem pouquíssimo artigo feito sobre isso no Brasil, Uhum. porque, né, a ciência é feita de acordo com a demanda, vamos dizer Claro, assim. claro. E não acontece muito no Brasil, então a gente precisa procurar artigos de outros países para nós brasileiros fora, né? Uhum. Mas é basicamente isso a depressão sazonal. E quais são os sintomas, assim? É sintoma igual de uma depressão normal ou tem alguma diferença, além da ligação com a estação do ano? Sim, na verdade ela tem alguns sintomas aí que são relacionados ao do transtorno depressivo maior, porém ela tem especificidades, né? Falta de energia, muita falta de energia, Uhum, avidez por carboidrato acontece bastante. É claro que os sintomas variam, né, de pessoa por pessoa, e a gente sabe, mas alguns padrões aí sintomáticos acontecem na depressão, que é isso. A avidez por carboidrato, o apetite, né, exacerbado, uhum, a pessoa fica muito cansada, muito sonolenta, em qualquer lugar, né, que escora já quer dormir, já uhum. dorme. Que mais? Diminui a energia, né? Fica com muito sono. Então, esses são os principais sintomas. Acho que esses são os principais sintomas, mas podem ter outros sintomas aí, depende de Uhum. pessoa por pessoa. Eu tô pensando aqui, o que será que acontece, né? Tô tentando pensar aqui no funcionamento, o que será que acontece, porque Uhum. essa fome por carboidratos tem muito a ver com falta de serotonina, que também tem a ver com sintoma de depressão, né? Mas por que que isso no inverno acontece, eu não conheço, nunca pesquisei sobre esse tema especificamente. Então, esse transtorno depressivo com padrão sazonal, né, que é a depressão sazonal, ele não tem muitos achados sobre essa depressão, Uhum, né? Mas a gente já evoluiu bastante na questão do tratamento, né, na questão da estatística disso, né, onde isso acontece mais, né, em gênero uhum, também, tem algumas questões de gênero, enfim, idade, né, em qual classe acontece mais, etc e tal. É, que a gente sabe que, por exemplo, acontece mais em jovens, né? É uhum, mais fácil acontecer em jovens do que em pessoas mais velhas, de mais de 40 anos. E uhum, é mais raro também acontecer em criança. Então, a gente sabe e a gente tem alguns conhecimentos sobre essa depressão, uhum, mas não o suficiente para fazer tantas conclusões assim. Porém, né, é um transtorno depressivo, não especificado, mas num transtorno depressivo, que acontece um diagnóstico, muitas vezes o diagnóstico tem que ser feito, né, de forma multidisciplinar, né, com um uhum, profissional da área, para saber se cabe mesmo um quadro de depressão sazonal, né? Não é algo que se faz em casa, lendo na uhum. internet, enfim. Sim, Tem sim. várias variáveis, né? Doutor Você sabe, a Google não gente é, precisa. não é o ideal, né? Pessoal, não se diagnostique, Não não se confie no Doutor diagnostique no Google. Google. Sim. Porque um bom diagnóstico, na verdade, ele vai auxiliar, né, Ana, no tratamento, um tratamento adequado para Com cada pessoa. certeza, com Então, é certeza. preciso fazer um diagnóstico completo.
Ó, a Cláudia escreveu, quando ela morava em Portugal, ficava mais depressiva na primavera. Não queria mais, não queria levantar. Sim, Cláudio, pode acontecer também em outras estações do ano que não são o inverno. E aí, na verdade, esse transtorno, né, ele precisa acontecer ao menos 2 anos seguidos e ele não pode estar ligado, né, com outras fontes estressoras da vida da pessoa. Por exemplo, eu perdi o emprego, muitas vezes pode ser um evento ativador de um quadro Uhum. depressivo, né? Um quadro depressivo circunstancial, que é o quê? Sim, Um quadro depressivo que tá ligado à vida, ao momento que a pessoa está passando, né? Que acontece, porque nem toda depressão é endógena, sim. né? Nem toda depressão é uma mudança no cérebro da pessoa, etc., como a gente conhece aí a depressão endógena, né? Então, muitas vezes pode ser depressão circunstancial. Então, não pode, né, estar ligado a outros fatores estressantes, um divórcio, a morte de alguém, porque daí Uhum. tem, né, outra Já tem uma variabilidade que é o causa. Uhum. luto, né? Então, enfim, são padrões específicos aí para se encaixar numa depressão sazonal. Uhum. E quem já tem um histórico de depressão ou de ansiedade, tem um Aham. risco maior de desenvolver isso ou não, não necessariamente? Então, na verdade, não há muitos achados sobre isso. A gente sabe que a depressão, que, por exemplo, no transtorno de bipolaridade, principalmente tipo 2, Uhum. que não entra, né, na live, mas pode acontecer também em padrões sazonais. Mas eu, pelo que não sei o que você pode ter achado do teu lado, mas pelo que eu vi, né, e pelo que o DSM fala e os artigos que eu li, não há uma comorbidade clara Não. entre ser ansioso e ter, né, estar mais vulnerável à depressão sazonal. Uhum. E tanto que muitas vezes a gente precisa fazer, né, um diagnóstico diferencial entre um quadro de depressão maior e um quadro de, né, depressão sazonal. Então, para Uhum. a depressão Uhum. sazonal, a pessoa precisa, esse episódio de depressão sazonal precisa acontecer, como eu disse, nos últimos 2 anos, de forma muito mais clara e muito mais, como que eu posso dizer, muito mais forte, entre Uhum. aspas, forte, né? Do que outros períodos depressivos da vida da pessoa, porque senão não encaixa como depressão sazonal, né? Entendi. Mas essa comorbidade, pelo menos ao que a gente sabe no momento, ela não é clara e não existe. Há Uhum. comorbidade com outras coisas, outros quadros, mas não com ansiedade e outras depressões, né? Uhum. Uhum. E, e dá para, assim, o que que dá para fazer quando a gente percebe, por exemplo, que tem sintomas possíveis disso, assim, né? A pessoa de repente começa a ver que tá realmente, assim, tudo bem a gente querer diminuir um pouco o ritmo nessa época do ano, eu acho que seria uma coisa natural, né, do ser humano, a gente agora, né, é mais escuro, é mais frio, a gente dá como é que se diz em português? Uma desacelerada, né, no Sim. ritmo. Só que, infelizmente, com a vida que a gente leva hoje em dia, o ritmo de trabalho continua igual, continua tudo igual, então a gente não tem essa oportunidade de levar adiante isso que seria um aspecto natural, né? Mas quando a gente Aham. começa a perceber que isso se torna demais, né? Tô muito cansada, assim, não consigo controlar a minha alimentação, muita tristeza, ou muito, né? Percebe mesmo que o humor não tá bom. É, como é que dá para perceber que esses sintomas estão exagerados? Assim, como é que a gente faz essa Hum. diferenciação? Entendi. Então, para os sintomas, né, vamos dizer assim, quando que isso deve preocupar? Quando que a gente deve Exato, começar a exato. ficar alerta, né? Quando isso vai implicar no seu funcionamento, na sua vida, no seu cotidiano, no seu funcionamento social, né? Uhum, Você começa a notar que, ou os seus amigos, né, sua família começa a notar. Então, quando essa tristeza, ela não passa, né? Na uhum, verdade, a depressão sazonal não é caracterizada necessariamente pela tristeza, né? Assim como é o do episódio depressivo maior. Mas, por exemplo, quando esse cansaço não passa, uhum, né? Que você tenta fazer alguma coisa e não passa, ou quando você se vê diante da impossibilidade de agir naquilo. uhum. Porque muitas vezes é diferente, por exemplo, um dia a gente acorda mal, né? E aí a gente se deixa levar, aceita nossas emoções, Sim. pensa no que
que aquilo pode, o que pode estar atrás daquilo, e aí no outro dia a gente acorda melhor. Né? Na depressão sazonal, a gente está sempre com sono, a gente não consegue controlar. Então, nesse momento que você não consegue, por exemplo, quando você acorda sem energia, vamos dizer que você, sei lá, tomou vitamina, ou você caminha, né? Eu vi que você caminha por 40 minutos, eu adotei sua prática, viu, Ana? Todo dia eu tô caminhando por 40 minutos. Mas vamos dizer que essa caminhada não funciona. É aí, né, que você deve começar a verificar a possibilidade de ver um profissional da saúde mental, ou talvez um médico, como a gente disse, né? Tem várias hipóteses, né? Então, acho que é isso. Quando você se vê diante da impossibilidade de você agir por você mesmo, aí isso deve preocupar. Não é como acordar, se sentir energia e, vou tomar um banho mais longo e, ok, melhorei. Entendi. Não sei se dá para prevenir? Prevenir? Dá para prevenir? Dá para prevenir? Opa, dá para prevenir. Inclusive, o desafio, né? O desafio que eu tô fazendo tá indo para esse lado da prevenção, né? Porque muitas vezes, claro que não é o desafio não é específico de prevenção da depressão sazonal, mas entra, né? Porque muitas vezes a gente não cabe um quadro de depressão sazonal, mas muitos brasileiros ficam assim mais animados no inverno, né? Então a prevenção, né, é comer bem, né? Porque há estudos eu estava conversando com a Keila, que é nutricionista, e eu perguntei para ela sobre isso da alimentação, né? E ela falou que eu até enviei um estudo para ela que eu achei, né? E perguntei qual que é a veracidade disso, o que você acha? Perguntei a opinião profissional dela. E você deve entender também, né? Mas ela me disse que há alguns tipos de grãos, por exemplo, que ajudam sim na prevenção de quadros depressivos, e eu achei o máximo, porque eu acho que a gente é conectado, a gente é corpo, a gente é mente, né? Então, comer bem, fazer exercício físico, não dá para negar. Eu acho que basicamente todos os meus pacientes, nas últimas semanas, quando começou a esfriar, sem ser educadora física, sem ser médica, mas eu já falei, vê uma forma de né, ou contactar um profissional educador físico, quem não tá fazendo exercício, precisa fazer exercício, porque né, você sabe mais que eu, mas o exercício físico, ele basicamente tem um resultado instantâneo no nosso corpo. Ele libera, né, hormônios que a gente precisa, de regulação, etc., regulação do humor. Então, é importante fazer o exercício físico todo dia, né? E trabalhar, quem está na terapia, por exemplo, trabalhar a questão de resiliência emocional, né? Trabalhar a questão de inteligência emocional. Então, tudo isso pode entrar aí como um quadro aí, de prevenção dessa depressão. Até a gente acabou de responder já. Na verdade, estou vendo as perguntas da caixinha. Uma era se exercício físico ajuda, então está respondido. Ajuda sim. E a outra era isso que eu perguntei, como saber se o desânimo já é depressão ou até que ponto pode ser normal, né? Isso a gente ok. Então já respondemos aí as perguntas. Então, e você falou agora da psicoterapia, né? E qual o papel da psicoterapia no tratamento? Ok, na verdade, o tratamento, né, da depressão sazonal, ele é bem específico, né? Desde o começo da live eu tô dizendo que ele é um quadro realmente diferente do episódio depressivo maior. Tanto que o tratamento, né, como vamos dizer assim, o tratamento é TCC, porque é uma terapia, perdão, aqui, tô cortando meu... É uma terapia baseada em evidências, então a TCC ela tem muitas evidências científicas do funcionamento da TCC nesse quadro de depressão. Na TCC, a gente trabalha com o quê? Com crenças, né? E também com ativação comportamental, né? A gente trabalha de forma múltipla aí, mas vamos dizer que na depressão a gente trabalha com ativação comportamental, né? Ressignificação de crenças, que a gente chama de racionalização de crenças. Muitas vezes na depressão, no episódio depressivo maior, tem essa questão da desesperança, do desvalor, o que pode não aparecer muito na depressão sazonal, né? Mas que a gente pode explorar também para ver se tem algumas
erros cognitivos ligados à depressão ou ao Uhum, inverno que podem estar colaborando com a depressão, né? Muitas uhum, vezes o que a gente pensa do inverno pode até colaborar com isso. Mas o tratamento da depressão sazonal, ele também é realizado com, além de TCC, né? O que a gente já falou, ativação comportamental, né? Que é o exercício físico. E uhum. também tem um instrumento que é a luminoterapia. A luminoterapia. A caixa de luz. Já ouviu falar? Uhum. Já ouvi Então, falar. a caixa de luz, inclusive eu tenho a caixa de luz, já comecei Uhum. a usar. Não, o pessoal, eu ouço muito o pessoal da Escandinávia, né? O pessoal que tá lá, Sim, Noruega, Finlândia, Suécia, que o pessoal usa bastante, né? sim, Porque, ai, que bacana. No porque é Brasil, muito acho que tempo nem de existe. noite. No Brasil não existe, eu acho que, Não, acho que porque, né, a não. gente já tem a luz lá. Acho que Mas a não. caixa de luz, ela se demonstrou muito o tratamento. Não se sabe exatamente qual o mecanismo por trás da caixa de luz que trata, mas se sabe que trata a depressão sazonal, Uhum, né? Para quem não sabe, a caixa de luz é uma caixa, né, que tem que ter no mínimo 10.000 lux, que é a intensidade da luz, né? 10.000 lux para poder ter um efeito. E aí dependendo da intensidade, você fica a 15 centímetros dessa caixa ou a uhum, 20 centímetros, né? Não precisa olhar diretamente para a caixa, porque é bem forte. A gente faz aqui em casa toda manhã. uhum, Mas ela funciona aí no tratamento da depressão sazonal. Então, acho que essas coisas que eu citei são parte uhum. do tratamento. E a caixa de luz como prevenção também? Sim, a caixa de luz serve como prevenção, pelo menos aqui em casa. Eu Pelo acho, menos eu aqui em acho que o casa. pessoal, esses países nórdicos, esses países mais escandinavos, eles usam como prevenção mesmo. Prevenção, né? Uhum, Sim, sim. E na verdade, é o primeiro ano que a gente testa, esse ano, né? A caixa de luz. Mas o que eu li sobre a caixa de luz, alguns estudos, né, que comprovam a eficácia dessa caixa, é que ela precisa ser usada continuamente, porque muitas vezes, por exemplo, na questão da prevenção, a gente precisa usar, né, o inverno inteiro. Mas se você é diagnosticado com depressão sazonal, né, e que você começa o tratamento com essa depressão, você começa a ver os resultados aí em 2 semanas, ah, mais ou rápido. menos aí é o tempo no qual você começa a ver os resultados. Uhum, E se você deixar depois deixar esse tratamento depois de 2 semanas, muitas vezes acontece em vários aspectos. Muitas vezes, por exemplo, tratamento medicamentoso, psiquiátrico, por exemplo. Às vezes a pessoa se sente melhor e já por conta própria já deixa sim, de tomar, é, né? Na verdade, em muitos casos, isso aumenta ainda mais a probabilidade de reincidência e sim, vir pior o sim. quadro da pessoa. Então, por Uhum, isso que funciona mais ou menos na mesma linha de raciocínio com a caixa de luz. Não vem uhum, pior, mas a pessoa pode começar a ressentir, né, os sintomas da depressão sazonal. Então, o ideal é usar aí o inverno inteiro. Aqui uhum, em casa a gente está usando como forma de prevenção, uhum. né? Vamos ver se vai funcionar. Faz 1 semana que a gente está usando. Aqui na Suíça, eu tô pensando, a gente conhece pouco. Eu não sei se é porque o pessoal aqui é muito ativo, na verdade, os suíços mesmo, eles estão o tempo todo fora, faça chuva, sol ou neve, eles têm alguma atividade, ou eles estão de bicicleta, ou eles estão esquiando, eles estão correndo, eles Sim, estão sempre fora. Então, talvez por isso, mas não conheço muito assim. Na Inglaterra tinha mais problema com isso do que aqui. sim. E não é tão prevalente. Existe, mas não é tão assim impactante. Eu acho que o fato deles fazerem exercício, como a gente falou, não tem como. E tem um Uhum, impacto direto, eu acho que, na, na prevenção, né? uhum, Então, isso é bom, né? Porque eles não precisam recorrer a outros métodos, etc e uhum, tal. uhum. E pensando na caixa de luz também é interessante, assim, eu pensando do lado médico, assim, eu não sei também o mecanismo, acho que, como você falou, não é conhecido, né, o mecanismo exato, mas Uhum. eu lembro que eu fiquei espantada quando eu estudei medicina do sono, que eu pensava antes que, com relação à melatonina, né, que é o nosso hormônio para dormir, e que ela é inibida pela luz. E eu pensava que bastava você cobrir os olhos, né, colocar um tapa-olho para dormir,
e pronto, você já vai garantir a tua melatonina. E não é verdade, né? A gente tem o receptor na pele, então tem que estar num ambiente escuro. Não adianta cobrir os olhinhos, tem que estar no escuro mesmo. Então, Ah, não sei se essa questão hormonal com relação à absorção da luz pela pele, quem sabe um sim. dia descubram como que funciona. Sim, não, na verdade já tem, né? Já tem hipóteses, né, Ana? Na verdade, é que eu não sei dizer, mas eu acho que tem três hipóteses principais. Inclusive, uma delas é essa questão do ciclo circadiano, porque, na verdade, como a gente fala, os dias são menores, Sim, né? Então, sim. usando a caixa de luz, por exemplo, aqui, quando eu acordo geralmente às 7 horas, ainda tá noite, ou tá muito Tá chovendo. escuro. Uhum. Então, a gente começa a usar a caixa de luz aí, vamos dizer que, como você disse, né? Os receptores, eu não sei se acontece pela pele, mas acredito que a caixa de luz ela tem que estar próxima do olho. Então, assim, Uhum. através do nosso olho a gente recebe a informação ali, né? E Meio-dia. isso Uhum. pode ter um impacto. Acho que a maior hipótese é essa, que tem um impacto na regulação do nosso ciclo circadiano, que tende a ficar aí mais preguiçoso, né? Durante o Uhum. inverno. Então, essa é uma das maiores hipóteses mesmo sobre isso. Você está Uhum. certa. E é interessante para mim, do ponto de vista da medicina antroposófica também, porque a luz na medicina antroposófica é diferente da medicina tradicional, onde a gente dá menos importância para a luz, a gente fala de vitamina D e tudo, mas mais do que isso não se fala, não se falava. Hoje em dia, com os estudos de ritmo circadiano, se fala cada vez mais, na verdade, né? Está se Uhum. reconhecendo a importância dos ciclos de luz e sombra, né? De luz e noite. Mas na medicina antroposófica é bem importante a exposição à luz, né? A exposição à luz natural. Então, vai ser interessante, para mim vai ser interessante colocar para funcionar um pouquinho como que a medicina antroposófica vê isso. Porque eles Sim, veem sim. muito os opostos, né? A luz é um estímulo que é o estímulo que a gente tem para o pensamento, né? Para Uhum. acordar, para pensar, para Isso. funcionar no mundo dos pensamentos. E a depressão sazonal, na verdade, acontece nesse período escuro e acontece exatamente o contrário. A pessoa cai como se fosse no outro polo, que é o polo do peso, da falta de atividade, até mental mesmo, né? Daquele não conseguir fazer as coisas, se sentir pesado. Uhum. Então é bem interessante essa polaridade também. Sim, sim. E além disso, tem outros estudos, tem outras hipóteses, né? Além dessa questão do ciclo circadiano, eu não consigo me lembrar agora, mas é produção parece que há uma produção de algum neurotransmissor, alguma coisa assim ligada à caixa, né? Mas Uhum. nenhuma. A que está mais próxima, vamos dizer assim, de ser provada é essa questão do ciclo circadiano. O que não impede as outras também, né? Pode ser Claro. que aconteça um mecanismo aí multifatorial, né? A gente Uhum. ainda isso está um pouco flu, assim, na nossa frente. Uhum. Uhum. E é isso. E a coisa da luz é um estímulo muito para todos os seres, né? Assim, para os animais que vão dormir no inverno, para as plantas que perdem as folhas, não é porque ficou frio, elas perdem porque não tem luz, né? E a gente Uhum. também, de alguma forma, tem essa influência, né, do meio natural. E por mais que a gente se coloque em casas quentinhas e tudo, mas a questão da luz a gente não consegue mudar muito, né? Da luz natural. É verdade, essa questão da luz a gente não consegue mesmo. Hum. Só tentando compensar isso, né, com outras Isso, coisas, como a gente exato. citou, né, o exercício físico. Outra coisa que Uhum. eu falei no desafio também, né, além dessa questão de ativar, etc e tal, é a questão do autocuidado, né, se Sim. você se cuidar, porque na verdade, vamos dizer assim, o ciclo, né, preguiçoso, a gente fica mais preguiçoso no inverno, né? Mas muitas vezes o que pode nos ajudar a quebrar esse ciclo é exatamente se cuidar, né? Ou Uhum. fazer alguma coisa. Por exemplo, eu comecei a caminhar 40 minutos todos os dias porque a academia aqui fechou, né? Eu É, tinha agora é começado a lockdown academia, aí, mas né? fechou. Uhum. Depois que a academia fechou, eu não fiz mais nada na minha vida. Eu acho que por um mês eu não saí, não fiz nada. E aí, seguindo você, me motivou, né? E eu falei pro meu namorado, Ah, que não, bom! vamos. Sim, você falou lá que caminha ao menos 40 minutos. Eu falei Uhum. assim, gente, eu quero ser a Ana, vamos começar a caminhar também, né? Porque é muito saudável os posts que você faz e você ensina muito, né, nos seus posts. E aí a gente começou. E nesse início, assim, eu não tô indo porque eu me sinto prazer nisso.
né? Eu tô me forçando aí, então eu Ainda acho mais que agora no frio, né? Dá vontade de sim. dizer, não, ai, só hoje não vou, mas aí que mora o perigo, né? Exato, e eu então acho que essa questão de autocuidado, né, se forçar, mesmo que você não esteja sentindo, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Os seus pensamentos não são fatos, né? Você que tem que mandar neles, né? Exato, exato. Não falo dessa forma, mas o Mas resultado é é esse. verdade. A razão central é essa. Você não tem, você precisa mandar nos seus pensamentos Uhum, e nos seus sentimentos, principalmente, e não o contrário, né? Então, essa questão do autocuidado é muito importante também. E trabalhar para ter uma casa acolhedora, né? Porque a gente fica mais em casa. sim. Então, no desafio, eu até coloquei desafios de arrumar a casa, de arrumar o armário. Muitas vezes a gente tem muita coisa assim dentro de casa, né? Ou tá desorganizado. Pelo menos tem muitos, inclusive, estudos sobre isso que afeta na produtividade, Com afeta na certeza. atenção, né? É, então é importantíssimo estar num lugar acolhedor, né, o mais minimalista possível, para a gente não ficar assim, ó, overwhelmed, Uhum, né? Isso vai uhum, colaborar aí com o nosso, vamos dizer assim, com o nosso desfuncionamento aí no inverno. Então, uhum, é uma outra coisa que a gente pode fazer também para prevenir, né? uhum. Esse tipo de. Não só depressão, mas também, né, ficar ali mais animado e acabar que isso vai ter aí um impacto, né, na nossa produtividade, etc e tal. Uhum. E também se respeitar, né, Ana? Porque, né, como você falou, não tem, não tem como, a gente fica mais, né, lento mesmo. Às vezes a gente precisa aceitar também. Como você disse, mesmo no inverno a gente precisa manter a produtividade, né? Sim, Mas a gente se continua dá o. funcionando Exato, né? O horário de trabalho continua o mesmo, a gente igual. precisa produzir do mesmo Vai no jeito, mas escuro, mas vai. exato. Então, assim, dá prioridades, né? Entender que talvez você não tenha a mesma produtividade no verão, né? E você vai ter que deixar de fazer algumas atividades, né? E tudo bem, né? Sim, São fases, né? Estações são fases. sim. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo como muito importante, que eu falo desses ciclos naturais. Claro que o trabalho a gente não consegue mudar, hoje em dia é tudo igual, mas tentar respeitar um pouquinho o ciclo natural, que a gente não precisa fazer o maior agito de todos agora no inverno. A gente pode Sim, deixar para fazer isso no verão, até porque vem naturalmente, né? Mais vontade de estar é. na rua, de sair, de encontrar as pessoas, sempre que a situação permita, né? Que no momento está tudo meio inseguro. Sim, é outra coisa também que eu esqueci de falar, né, sobre a prevenção, mas não só a prevenção da depressão sazonal, mas a prevenção da solidão também, né? Buscar, a gente, por exemplo, tem estudantes que moram sozinhos, né? Que acabam se recluindo, né? Então, buscar sair o máximo. Aqui eles têm muitos eventos, por exemplo, onde eu morei, em Haute-Savoie, né? Que é fronteira com a Suíça ali, Haute-Savoie. Era na montanha, assim, tipo, muita neve, mas tinha evento dentro de um. Como que chama? Não sei como que chama aquele negócio. Uma casinha feita de gelo. Um iglu? Iglu, tinha evento dentro dos iglus, as pessoas iam assim, toda, né, empacotada e tudo, mas as pessoas saíam de casa, né, tomavam vinho quente Uhum, ali, né, então assim, eles têm eventos mesmo durante o inverno, né, uhum, e às vezes a gente não sente essa vontade de ir, mas é bom ir dar essa forçadinha e depois saber que você tá fazendo um bem para você, né, de fazer uhum. aquilo. E no momento, assim, que nem agora não tá lockdown, né? A gente não tá podendo se encontrar. Eu tenho uma amiga que mora, por exemplo, aqui no outro lado da fronteira, na Áustria. É super pertinho aqui de casa e a gente sempre se Uhum. encontrava e agora não dá. Então a Não. gente fez um grupo de amigas por Zoom para bater papo na sexta-noite. Se quem quiser pega um copo de vinho, a outra tá grávida, não pode beber, tudo bem, mas a gente ficou umas 2 horas assim. E Que já bacana. dá aquele quentinho no coração de novo, sabe? Porque essa Não é a época de mesma coisa, lockdown não é mas fácil. sim, sim, já, pelo menos a gente já consegue externalizar, né? Muitas vezes a gente só precisa ser ouvido, né? Externalizar, ter Uhum, aquele sentimento de comunidade, de que você não tá sozinho, de que tá todo mundo no mesmo barco, né? exato. Alguns barcos melhores, outros piores, mas a gente tá todo mundo, né? Tá todo mundo Vamos dizer assim, remando. exato, todo mundo remando, sofrendo pelos impactos, né? Aí do confinamento. Nós somos seres sociais, a gente precisa, né? Desse contato social.
E é isso, tentar trabalhar as estratégias, né? Eu também tenho feito encontros Zoom, tenho ligado para minha Sim. família do Brasil, né? É o que eu falo, eu tô trabalhando muito, né, nesses últimos dias, mas no geral, assim, no confinamento, eu entrei mais em contato com a minha família, né? O que era na correria do dia a dia, né? Quando eu tinha que fazer todas as Uhum. coisas, eu não conseguia, né? Então, tentar aí verificar o que que você pode alternar, né? No que Uhum. você fazia antes, que não pode fazer agora, mas ok, eu posso fazer outras coisas. O que que eu vou Sim, fazer, né? sim. Ó, a Kivia escreveu, ela vai pra rua chorando e sofrendo, mas toda maquiada e cheirosa. Arrasou. Isso mesmo. Se Arrasou, bem assim. maquiar, né? Mas mesmo que seja para ficar em casa, passar o hidratante, vai chorando e sofrendo, mas vai. Vai, arrasou mesmo, é bem assim. Não, eu Conta pra também. gente aí se isso tem impacto, se depois, né? Eu acho que é melhor sair chorando, sofrendo, do que ficar em casa chorando, sofrendo, né? Pelo É menos quando a gente verdade. sai, ainda tem a oportunidade de compartilhar isso com outra pessoa, né? E se sentir acolhido. Uhum. Não, e o exercício mesmo, né? Às vezes se eu tô muito estressada, que eu tô trabalhando também bastante nesse período, e tô muito na frente do computador, então às vezes eu fico assim, naquela. Ai, parece, meu Deus, não tô dando conta de fazer o que eu tinha para fazer hoje, não sei, quero fazer mais do que eu tô conseguindo fazer. E assim, sair para caminhar, se for 10 minutos, já volto para casa com outro humor, com outro estado mental, e daí as coisas Sim, fluem de novo. Então, é importante sair um pouquinho sim. de casa. Às vezes já até muda ali, né? Boa energia, né? A gente não usa muitas palavras, nós, né, psicólogos, mas já muda a nossa energia no Mas muda. sentido de que a gente está respirando um ar, né? Diferente, porque a casa fica mais fechada, a gente fecha tudo. Sim, Então, né, uma coisa que eu não prestava atenção e que meu namorado ele fala toda vez quando a gente levanta tem que abrir a tem que janela abrir e eu tudo. não, se for para mim eu não abro não, porque para mim tá Uhum. frio. Não, Então, a gente precisa se adaptar, né? E é. sair, sentir, né, respirar outro ar já ajuda. Aqui na Tem que Suíça eles abrir. são bem rigorosos com isso. Então, de manhã abre tudo, mas abre assim, escancara, 5, 10 Aham. minutos, depois daí dá aquela renovada toda, daí fecha de novo, de noite a mesma coisa. Que é para Sim, trocar o ar renovar de o ar. dentro de casa mesmo. Sim, sim. E a gente não, né, essas técnicas são técnicas que a gente no Brasil a gente não aprende, Não, ela fica né? aberta, né? Então, Não precisa. Não precisa. sim, por isso que a troca é importante, né? Aprender com os nativos, aprender com os brasileiros que estão aqui há mais tempo, né? Exato, E exato. é isso, se ajudar a gente. Muito bom. Gabi, obrigada pela participação. Gente, vocês têm alguma pergunta? Isso, pessoal. Se vocês tiverem Por- mais alguma pergunta, Porque as duas perguntas que eu tinha recebido na caixinha a gente respondeu. Não sei se ficou uhum. alguma outra dúvida. E aí já tá nevando, Ana? Não. Olha, bem michuruca até agora esse ano, assim. Na verdade, eu tô feliz, fez um outono bem bonito, né? Tá bem Sim. dourado, bem colorido, bastante sol. E o meu aniversário é no começo de novembro, então aconteceu já umas 3, 4 vezes que a primeira neve, que é pouquinha, assim, mas caía no dia do meu aniversário. E nos Ah, últimos 2 anos não teve mais neve, não. hum. Até agora aqui nada. E eu moro numa cidade que é um pouquinho mais alta, onde neva relativamente cedo, assim, comparado com outros lugares. Mas até agora Ah, já ok. estava meio que uma previsão aí de chuva, neve na sexta-feira. Vamos ver. Lá em Alto Savoir, de onde a Kivia vem, a Kivia que tá aqui nos comentários, já nevou, acho que foi em outubro, já nevou. Então, o pessoal tá tendo que se adaptar. Mas acho que É. não tem mais perguntas, Acho que não então, né? tem A dúvida, gente já não. esperou. Então, Gabi, muito obrigada de novo pela participação. Adorei. Imagina, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui na sua página. E Eu a falei gente pro, eu falei pro Micael, ai, a Ana me convidou para uma live. Pô, fiquei lisonjeada. viu, então, Obrigada, é uma pessoal, né? admiração mútua. Eu também adoro essa página. Então, a gente vai mantendo contato. Sim, obrigada a quem seguiu até aqui, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiser perguntar lá, às vezes não se sente à vontade de perguntar aqui, Uhum. né? Pode buscar o meu inbox lá no meu Insta, tô disponível aí para responder as dúvidas de vocês, viu? Excelente. Então, é isso, pessoal. Gabi, muito obrigada de novo. Desejo a todos uma boa continuação para essa semana. E
nos mantenhamos com luz suficiente e animados durante o inverno.